Eu tive a pretensão, pessoal, de fazer uma linha do tempo aí das Cara, políticas públicas ficou muito legal isso que aí, cara. relaciona Brasil e Mato Grosso do Sul e Ficou algumas muito coisas legal, que eu cara. entendi que fosse mais, assim, mais representativos para o nosso estado. Aí, se Isso, pegar ali embaixo, tem lá o, o Rio de Leite 2014. Eu não errei o ano, não, né? Eu peguei não, portaria, eu acho que disso aí para fazer. não, a gente começou bem antes, né, de Bem antes. 14, a gente Então, por que começou, eu coloquei 2014? não sei lá por quê, né? E aqui tem o balde Vamos cheio consertar MS, isso hein, aí. Vitor? Então, Ele ficou aqui, ó, ele tá entre, porque o balde cheio lá em Brapa, né, começou lá, em e 98, nós aqui, 2007, por aí, nós já estávamos com Você ele, vê que a gente hein? foi pra Cidrolândia atender os produtores lá, foi em 2008, Aham, 2009, entendeu? O Balde Cheio Cheio MS MS. era um braço do Balde Cheio É. Nacional aqui em Mato Grosso do Isso, Sul, né, exatamente, Ivan? exatamente. Eu lembro porque nós começamos ele em São Gabriel em 2005, as primeiras atividades dele. Aí depois nós começamos a coordenar ele a nível de estado. E conta um pouquinho como é que foi a história desse Balde Cheio no MS, ô Ivan. Na verdade, em 2004, nossa, eu tô ficando velho, viu? Tamo junto, Mas tamo junto. 2004, a gente começou a fazer as primeiras visitas, visitas aos produtores em São Paulo, né? Sendo recebido ali pelas equipes da Embrapa, da CAT, através de um apoio da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste. E nós iniciamos um processo lá de visitação, de conhecer o programa, e depois tivemos a oportunidade de iniciar o treinamento, né, na Embrapa, em São Carlos. Aí, em 2005, nós iniciamos as atividades em São Gabriel, né, dentro daquela metodologia toda, que, por sinal, eu digo, bem extensionista mesmo, né? Eu gostei muito e aplico até hoje a mesma metodologia. E depois disso, em 2008, 2009, nós iniciamos a coordenação a nível de estado no Balde Cheio MS, o qual nós fazíamos, né, o mesmo trabalho que vocês estão fazendo, treinando técnicos, mais especificamente dentro do projeto. Nós chegamos a ter ali, nesse período, 250 unidades. Tinha umas em Cidrolândia lá, tinha? Tinha, Cidrolândia. Nossa, aqui da Uana, Anastácio. Isso junta com o Leite Forte, que aconteceu em 2012, depois o Balde Cheio se transformou no Exatamente. Leite Forte, né? Ele foi absorvido, né, pelo Leite Forte, as atividades. Nós tínhamos, eu lembro muito bem, eu tinha algumas anotações, eu lembro que eu fazia as palestras, né, e eram, como eu fiz lá em Cidrolândia, quando a gente se conheceu, né, e cheguei a fazer 80 palestras no ano, contadinhas assim, sabe, Então, e só tinha eu, né, na equipe. A gente contava com a equipe de extensão de cada município. Então, eu servia de apoio e a gente tinha unidades em todos os municípios do estado, praticamente. Acho que eram 3 que não tinha, mas eram 250 unidades. Então, foi muito bacana. Foi um processo legal e muita coisa que foi absorvida pelo o programa Leite Forte eram todas do A Balde equipe MS. técnica que foi montar a metodologia do Leite Forte tinha sido capacitada naquela época pelo Balde Cheio, foram técnicos que se destacaram, eu lembro na Sem época, e dúvida. a secretaria pegou para poder... Sem dúvida. E muitos que estão na atividade hoje, eu conheço vários que estão aí assumindo, né, e levando o conhecimento, função disso, de terem sido treinados, né, que participaram desse processo, pessoal, até colegas que estão no Senar, que também fizeram parte desse processo, né? E isso coincidiu muito com a história do Rio de Leite. Eu lembro que quando estava começando o Rio de Leite também foi lançamento Sim. um pouco antes, né, do Balde Cheio, e depois veio o Leite Forte. E aí, o que eu queria chamar atenção nisso daí, cara, ficou muito bom, porque mostra um pouquinho daquilo que eu tava falando, cara. Olha quantos programas de assistência técnica, de extensão, transferência de tecnologia, enfim, do que você quiser chamar, que começaram e acabaram. Entendeu? que são momentos, né? Mas é isso que eu tô falando, cara. Você não pode pensar uma atividade tão importante do Estado com políticas que começam e acabam, sabe? Tem que ser uma coisa Coincidência ou não, mas em 2012, que o Rio de Leite, pelo que você falou, foi antes. Então, em 2012 foi o lançamento do Leite Forte. Foi o último programa de leite que nós tivemos aqui no estado. Pois é. Coincidência ou não, Esse foi aí da irrigação, fica a mensagem também, né? aí, mas é a partir daí que a assistência técnica pisou no freio por diversos motivos e a gente
Mas, Vitor... Com certeza impactou muito naquela queda de produção do Estado. Mas se a gente for observar, de certa forma, eu também acredito que os programas, eles deveriam ter sequência, não podemos parar com assistência. Acredito nos programas, acredito que toda instituição deva ter. Mas se a gente observar aquele gráfico que você estava mostrando, apesar de ter tido uma diminuição de leite drástica, mas a gente houve uma melhoria no rebanho, porque com menos vaca estava fazendo mais. Né? É aquilo que a gente estava falando. Então, alguma coisa ficou, que era o quê? A profissionalização do produtor. Isso ocorreu. Foi fato. Volta mas naquele... Aqui, só frisar ali, até o Conselheite mesmo, né, que estava ali, já não temos mais Conselheite. Não temos o Conselheite. Hoje nós temos o Índice de Leite, né, que foi lançado em 2022, que utiliza uma cesta de produtos para dar um preço referência. Mas o Conselheite era um ambiente de discussão, né? Era ótimo. Paritário, que era uma organização maior. Era muito bom, mas enfim, né? Essa é a minha constatação aí sobre isso. Hoje tem aqui, você vê um pouco aí o pessoal do Ministério lutando com mais leite saudável, que é uma forma de utilizar os impostos, né? Acho que de fins e confins em contratação de assistência técnica. E eu acho que vejo o Senar aqui mais Mas é federal, não é estadual. Vejo o Senar mais recentemente com o programa deles também. Para adicionar na sua linha do tempo aí. Legal, para entrar aí em algum momento, o Senar começou assumir um protagonismo a dar assistência técnica também, porque antes eles eram só cursos, né? Eram cursos, né? Eram cursos, e aí passaram a dar assistência técnica. Parece claramente que uma vontade política de botar essa instituição para frente e dar uma atribuição melhor para ela, e botou o Senar nesse protagonismo aí, né? O que eventualmente deveria ser o protagonismo da própria Agraer, né? Poderia. Acho que isso é uma boa discussão também. É uma boa discussão, e isso é motivo de horas e horas de conflitos aí fora. Com certeza. Né? E o pessoal tentando se ajustar diante de um cenário, mas o ideal é que se conversasse muito mais, ou se organizasse as atividades de forma talvez conjuntas, ou, enfim, mais organizadas. Isso aí dá pano para manga, realmente. Mas eu cortei seu raciocínio, você ia mudar o slide, cara. Desculpa. Não, volta no gráfico lá. A gente teve uma queda muito drástica. A gente teve uma queda, aqui no gráfico do Brasil, você não vê tão drástica por causa do gráfico, mas teve uma queda no Brasil 15, 16, 17 também, só que em Mato Grosso do Sul foi maior. Eu fiz uma avaliação, aí foi um estudo que eu fiz com dados do Leite Forte, de produtores atendidos pelo Leite Forte, 15, 16 e 17. E os produtores que foram atendidos nos 3 anos, não tiveram queda de produção, diferente da média estadual e da média nacional, inclusive. É efeito da assistência, né? É efeito da assistência? Eu considerei que sim. Na conclusão. Então, assim, essas coisas vão mostrando que igual o Ivan acabou de falar, né? Agora há pouco ele falou, a presença do técnico ali, ela faz muita diferença nisso aí. Vitor, é impressionante, cara. Você é extensionista, você sabe disso, né? Já passou por isso muitas vezes. É interessante como o produtor, ele... Não é uma crítica aqui ao produtor, tá? Mas é uma visão que a gente, como técnico, né, de alertar o produtor na questão dele retornar sempre a fazer o que ele era costumeiro. Isso é muito. Se você não estiver acompanhando uma propriedade realmente, junto com, vamos fazer tal coisa, temos que fazer isso. A opção dele sempre é para o mais fácil, é óbvio. Nós somos assim como seres humanos, né? Sempre procurar o mais fácil, mas nem sempre o mais fácil é o melhor para a atividade leiteira, né? E isso é muito comum. Eu vejo ali produtores que a gente tem uma intimidade maior de conversação, né? São amigos já, não são só produtores ou clientes, né, da instituição. Eles já estão mais acostumados assim, olha, manda uma foto, por exemplo, do produto que ele quer trocar, para a gente já dar uma olhadinha. Por quê? Porque ele sabe que lá na frente, se ele trocar e o resultado não aparecer, por que você trocou o produto? E nós temos N produtos hoje no mercado, né, que... Eu estou recentemente com um problema lá. O produtor trocou o núcleo da ração e o núcleo da ração não era adequado para aquele nível de produção que a gente tem, né? E ele trocou por quê? E ele trocou porque era mais barato. Por um outro profissional que falou para ele, olha, eu tenho mais em conta aqui. Na verdade, era um suplemento, mas não um núcleo. Ou seja,
Fiz a continha, né? Ó, tá aqui a continha de quanto você está perdendo em reais por ter adotado, né, um suplemento. E aí entra a assistência técnica. Opa, agora ele já mudou de ideia e falou, vou acabar com esse produto, já vou adotar o produto de melhor qualidade que eu estava usando anteriormente, né?